Olá, gente. Vamos continuar aqui com a nossa correção. Questão 5 do nível 3 da OBA de 2022. Ela diz o seguinte: a potência de uma estrela, que os astrônomos chamam de luminosidade, que é dada pela letra L nessa fórmula aqui, é dada pela equação L igual, deixa eu escrever ela aqui, L igual a K vezes R ao quadrado vezes T elevado à quarta, onde L é a luminosidade da estrela, isto é, a quantidade de energia que ela emite por segundo para todo o espaço. R é o raio da estrela, então o raio, né? O raio é a medida que vem do meio, né? Do centro até a extremidade, tá? Então seria mais ou menos isso aqui, tá bom? Igual o raio da bicicleta, né? E T é a temperatura na sua superfície. Aí a gente colocar o valor da constante K não importa para esse exercício e colocar VOF aqui nas afirmações. Então, olha, suponha que dobre o diâmetro do Sol quando ele virar uma gigante vermelha. Mas por simplicidade, suponha que a temperatura na sua superfície fique inalterada, ou seja, não mude. Nesse caso, a luminosidade dele será 4 vezes maior do que a luminosidade atual. Bom, gente, nesse tipo de exercício, o que você faz? Como ele não está te dando número nenhum, você chuta um número, entendeu? Por exemplo, eu vou colocar aqui que o raio dele detalhe aqui que é para dobrar o diâmetro, tá? Então, deixa eu voltar aqui, né? O diâmetro, ele vem de uma borda até a outra, passando pelo centro, tá? E o raio, ele vai ser metade do diâmetro, né? Ele vai vir do centro até a borda, entendeu? Então, se o diâmetro é 10, o raio é metade. O raio seria 5, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou supor que o raio é 3, por exemplo. 3. Então, eu vou colocar aqui que ele é 3, tá? Então, qual seria a luminosidade dela, né? Se o raio for 3. Aí, a luminosidade dela seria 3 ao quadrado, aqui dá 9, né? Então, seria 9 vezes K vezes T à quarta, tá? Agora, vamos dobrar o diâmetro. Se o raio é 3, quanto que era o diâmetro? Concorda que o diâmetro é o dobro? Então, se o raio é 3, o diâmetro tinha que ser 6, né? Aí, vamos dobrar esse diâmetro. Vamos fazer agora uma conta em que o diâmetro é 12, tá? Tô dobrando o diâmetro. E vou fazer a mesma conta agora. Só que nessa conta a gente não usa o diâmetro, a gente usa o raio, né? Então, eu vou fazer a mesma conta. Olha, L igual a K vezes raio ao quadrado vezes T à quarta. E o que eu vou colocar no lugar do raio? Eu não vou colocar o 12, né? Se o diâmetro é 12, o raio é 6, tá? Então, eu vou colocar o 6 no lugar do R, olha. E aí, o que acontece? 6 ao quadrado dá 36, né? Então, vai ficar 36 vezes K vezes T à quarta. Então, o que aconteceu aqui, olha? Quando eu dobrei o diâmetro, né? O raio também dobra, né? E o que acontece com a luminosidade? Ela era 9, agora é 36, ou seja, 4 vezes maior, né? Então, olha, nesse caso, a luminosidade dele será 4 vezes maior do que a luminosidade atual. Então, é verdade. Verdadeiro, tá? Então, gente, é matemática, né? Um pouquinho de raciocínio e matemática. Agora, vamos aqui para 2, olha. Suponha que a temperatura na superfície do Sol caia a metade do valor atual. Então, vamos usar a mesma fórmula, tá? Só que agora eu não vou mais mudar o raio, eu vou mudar a temperatura, né? A letra T aqui, olha. Então, eu vou atribuir um valor para a temperatura, eu vou colocar 2, que é um número pequeno, né? Então,
vai ficar assim, ó. Vou colocar 2 no lugar da temperatura e ela está elevada à quarta, né? O que é um número elevado à quarta? É ele vezes ele vezes ele vezes ele. Então, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso dá 16, né? Porque se você fizer ó, 2 vezes 2 dá 4, esse 2 vezes 2 também dá 4, e 4 vezes 4 dá 16, certo? Então, a luminosidade vai ser K vezes R ao quadrado vezes 16. E aí ele está falando aqui, suponha que caia a metade o valor atual, né, da temperatura, tá? Mas por simplicidade, suponha que o seu diâmetro não se altere. Então, se o diâmetro não altera, o raio também não altera, tá? E ele diz que eu não preciso me preocupar com a constante K, né? Então, vamos só trocar a temperatura. Aí, olha, cai a metade do valor atual. Então, se eu coloquei 2, agora a metade de 2 é 1. Então, eu vou colocar 1 agora, olha. Então, no lugar do T, eu coloco 1. E quanto que é 1 à quarta? 1 à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, vai ficar 1 vezes K vezes R ao quadrado. Então, o que aconteceu aqui? Era 16, agora ficou 1. Tá vendo? Caiu pela metade, né, a temperatura, e esse resultado que era 16kr ao quadrado ficou 1kr ao quadrado, ou seja, será 16 vezes menor do que a luminosidade atual. Verdade. Verdadeiro, tá vendo? Você pode colocar qualquer número, só que eu prefiro colocar números pequenos porque fica mais fácil de comparar. Entendeu? Então usa número 2, número 3, número 1, número 4. Use números pequenos, tá? Aí, eu já sei que as duas primeiras são V. Então, o que eu posso já fazer? Olha, já posso eliminar a alternativa A e a alternativa I. Certo? E vamos para a terceira aqui, olha. Quando o Sol se transformar numa gigante vermelha, o seu diâmetro irá dobrar, mas a sua temperatura irá cair para a metade do valor atual. Nesse caso, sua luminosidade cairá para 1/4 da luminosidade atual. Agora a gente vai ter que calcular, mudar, né, o valor de duas coisas aí, tá? Então, olha, a gente tem essa fórmula. Lembrando que isso que está de rosa, que é o atual, né, o que seria a luminosidade atual. Então vamos lá. Quando o Sol se transformar numa gigante vermelha, seu diâmetro irá dobrar. Então eu vou colocar assim, olha. Vou inventar um número para o R, tá? Vamos ver, vou colocar 4. E para o T eu vou colocar, deixa eu ver, ele vai cair para metade, né? Então eu vou colocar o número par para ficar mais fácil. Vou colocar 2 mesmo. Então ficou assim, ó, tá? Então eu disse que o raio é 4 e a temperatura é 2, certo? E aí eu faço essa conta aqui. Vamos ver a luminosidade que vai dar. Aqui vai dar K vezes 16 vezes 16, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 16 vezes 16 dá 256. K, né? Aí vamos calcular agora com os novos dados ali, né? Então, olha, quando o Sol se transformar numa gigante vermelha, o seu diâmetro irá dobrar. Se o diâmetro dobra, o raio também dobra, concorda? Então, o raio que era 4, agora vai ser 8. Então, vou fazer a conta com o raio igual a 8. Mas a sua temperatura irá cair para a metade do valor atual. A temperatura eu usei 2. Então, como ela vai cair para a metade, então agora vai ser 1. 1/4. Ó. E aí a luminosidade vai ser K vezes 64, né? Que é 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, vezes 1. Que 1 ao quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Então vai ficar L igual 64 vezes 1, 64K. Né?
E aí o que aconteceu aqui, gente? Era 256 e virou 64. Né? Então você vai ver o que o 256 e o 64, qual é a relação que eles têm? Um é o dobro do outro, é o triplo, é o quádruplo, ou é metade, entendeu? Ou é um terço, né? Então já deu para ver que diminuiu, né? Então ele está falando aqui que a luminosidade cairá para 1/4 do valor atual. Então o que eu faço? Eu posso pegar o 256 e dividir por 4. Se der 64, é porque caiu 1/4, né? Ou então eu pego 64 e multiplico por 4. Se der 256 é porque está certo. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 25 dividido por 4 dá 6, né? 6 vezes 4, 24. Para 25 sobra 1, abaixo 6. 16 dividido por 4, 4. Ó. Deu 64, tá vendo? Então, realmente reduziu em 1/4, né? Então, é verdade. Então, a terceira é verdade também. Então, ó, já tá dando VVV. O que eu faço? Já descarto a B, porque estava dando F a terceira, e já descarto a D. Pronto, gente. Olha, já achei aqui a minha alternativa, é a C, né? Mas vamos supor que você queira continuar, né? Não, quero continuar, quero fazer tudo. Beleza. Se por algum motivo a temperatura da superfície do Sol dobrar, sem alterar o seu diâmetro, a sua luminosidade será 16 vezes maior do que o valor atual. Bom, vamos dobrar o valor da temperatura então. Então a gente só vai mexer na temperatura, né? Então não vai alterar o diâmetro continua sendo R. Então vai ficar assim, ó, R ao quadrado vezes a temperatura, ela vai dobrar, né? Então eu vou colocar qualquer valor que eu quiser, vou colocar o 3 aqui, tá? Um número diferente, né? Então vai ficar L igual a K vezes R ao quadrado vezes 3/4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81. Pode fazer aí que dá isso mesmo. Então, a luminosidade vai ser 81 vezes K vezes R ao quadrado, tá? Agora, vamos ver como que ficaria a luminosidade, né, quando ela dobrar, né? Olha, por algum motivo, a temperatura da superfície dobrar, então vamos dobrar o valor da temperatura. Então, olha, o K eu repito, o R ao quadrado eu repito, e se o valor era 3, agora eu vou dobrar, vai ser 6. Então, vai ficar K vezes R ao quadrado vezes 6/4. É 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então, dá 36 vezes 36, dá 1296. Tá? Então, o L aqui vai dar 1296. Você poderia usar um número menor, né? Fica mais fácil para ver. E aí está dizendo que a luminosidade será 16 vezes maior do que o valor atual. Então, o que eu faço? Eu pego 81 e multiplico por 16. Tá? Ó, 81 vezes 16. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. Põe o maisinho aqui embaixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. Aqui dá 6, aqui dá 9 e aqui dá 12. Ó. Deu 1296. Então é verdade. Verdade, olha. E aqui tá dando verdade, tá vendo? Na quarta aqui. Agora a última tem que dar falsa, né? Senão vai dar ruim aí, né? Vamos ver a última. Se por algum motivo a temperatura da superfície do Sol dobrar, então tá começando igual começou aqui, ó. Sem alterar o seu raio, a sua luminosidade será 8 vezes maior do que a atual. Então, é a mesma conta. A gente já viu que vai ser 16 vezes maior. Não vai ser 8 vezes maior. Então, essas duas aqui, uma está contradizendo a outra. Então, se eu já descobri que a 4 é verdadeira, então a 5 é falsa. Tá? Então, é realmente a letra C. Tá bom? Vamos para a sexta? Vamos lá, sexta questão. A velocidade da luz e de qualquer radiação eletromagnética no vácuo é uma constante que vale aproximadamente 300 mil km por segundo. A velocidade da luz independe da velocidade da fonte emissora e da velocidade de quem recebe a luz. Então,
qualquer estrela que estiver emitindo luz vai emitir nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Tá, então eu coloquei aqui, ó, Betelgeuse é 720 anos-luz de distância da Terra, ou seja, se você viajasse a velocidade da luz, né, a 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 720 anos para chegar até ela. E a Antares, 605 anos-luz. Mesma coisa, você viajando a velocidade da luz, você levaria 605 anos para chegar até ela. Ambas são supergigantes vermelhas com diâmetros aproximadamente 900 vezes maior do que o do Sol. Observação: ano-luz é a distância que a luz viaja no período de um ano. Aí vamos marcar a VOF. A luz que recebemos hoje de Betelgeuse é mais antiga do que a que recebemos hoje de Antares. Então, a luz de Betelgeuse, né, ela está a 720 anos-luz. Então, a luz que a gente recebe hoje, ela foi emitida há 720 anos atrás, entendeu? E a de Antares foi emitida há 605 anos atrás. Então, a de Betelgeuse é mais antiga, sim. Então, é verdade. Se Betelgeuse está se afastando da Terra e Antares está se aproximando da Terra, a velocidade da luz que elas emitem em nossa direção é a mesma. É verdade, né? A velocidade da luz ela vai ser a mesma em qualquer referencial, seja se você estiver se afastando, ou se você estiver parado, ou se você estiver se aproximando, né? No caso aqui de uma estrela, né? Então a velocidade da luz ela é uma constante e ela vai ser sempre esse valor de 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente, tá bom? Não importa se está se afastando, se está se aproximando, se está parado, tá? Vai ser sempre a mesma. Letra C, número 3, né? A Betelgeuse que vemos hoje, de fato, é como ela era há 720 anos, né? Então, se ela morresse hoje, por exemplo, ela ainda estaria emitindo a luz dela para a gente e ficaria assim, né, durante 720 anos. Então, a que vemos hoje, de fato, é como ela era há 720 anos, verdade. Então, gente, olha, com isso, eu já consigo ver que as 3 primeiras são verdadeiras. Então, eu já elimino a letra A, já elimino a letra B, já elimino a letra C, já elimino a letra D e pronto, já achei a minha questão correta aqui, que é a letra E, olha. Tá vendo? Aí, vamos ver a 4, né? Só para desencargo. É impossível ver Antares ou Betelgeuse exatamente como elas são hoje. Então, gente, só seria possível ver Antares ou Betelgeuse como elas são hoje se conseguíssemos mandar uma sonda, né, para lá e trazer essas imagens para cá. Ou seja, essas sondas teriam que viajar à velocidade da luz durante 720 anos. Então, se a gente mandasse hoje, né, no ano de 2022, essa sonda, se ela viajasse à velocidade da luz, e não temos tecnologia para viajar nem perto disso, né? Ela chegaria lá no ano de 2742. Então a gente nem ia existir mais, né? Então é impossível, sim, né, ver como elas são hoje, tá? Então aqui é verdade. E questão 5. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo porque as estrelas são vermelhas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo porque as estrelas são vermelhas. Totalmente falso. Então, confirma aqui que as 4 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Ó. Então, é realmente a letra I, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com a 7ª questão aí, tá joia?